Iluminação, um tema que a gente adora, né? Então, mas iluminação, muitas vezes a gente fica só pensando na iluminação artificial. Mas olha só, um ambiente, ele tem dois momentos de visualização e de utilização, vamos dizer assim, tá? Na luz diurna, né? Ou seja, de dia, e na falta de luz noturna, né? Que aí a gente vai compensar com a luz artificial. Então, na hora que a gente tem a utilização do espaço durante o dia, a gente vai ter que compensar na verdade, a gente vai ter que considerar a luz do sol, que é a nossa grande fonte de energia e de luz natural, tá? É a única fonte de luz natural que a gente tem. Então, você, antes de começar um projeto de iluminação com a iluminação artificial, com fontes artificiais, lâmpadas, sistemas e tal, você vai ter que considerar a iluminação natural que entra naquele espaço, tá? Então, assim, por norma, a maioria dos espaços precisam ter aberturas, tá? Salvo alguns espaços especiais, um estúdio de fotografia, alguma coisa assim, que não precisa ter abertura, ou seja, não precisa ter janelas, né? Ou aberturas zenitais, tá? Então, fora esses espaços, todos os espaços vão ter uma interferência de luz natural durante o dia. Então, precisa se considerar como é que essa luz está entrando nesse espaço, tá? Então, algumas coisas a gente tem que pensar. Primeiro, qual o formato dessas aberturas, né? Como eu falei, você tem janelas que podem estar iluminando de frente para o local onde você vai estar trabalhando, onde você vai estar pensando essa luz, né? Pode ter janelas que estão atrás, né, do local onde você está querendo iluminar, então você vai ter uma luz às vezes vinda de frente, ou vinda do fundo, ou vinda das laterais, então você tem que começar a ver essa luz natural de onde ela vem. Como é essa abertura dessa janela, se ela é um vidro transparente, se ela é um vidro fosco, por exemplo, se ela é uma veneziana, que essa luz vai entrar toda listadinha, etc. Várias opções aí de filtro, vamos dizer assim, dessa luz para dentro do espaço. A outra coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado são as iluminações zenitais. O que são iluminações zenitais? O que é uma abertura zenital? Zenit é de cima, né? A parte de cima. Então, são iluminações e aberturas do alto, iluminação que vem de cima para baixo, tá? Então, de acordo com o formato dessas aberturas, essa luz vai chegar no espaço de formas diferentes. Então, por exemplo, se você tem um shade, se você tem uma clarabóia, como é a cobertura dessa clarabóia, por exemplo, como é que essa luz vai chegar no espaço interno. Isso tem que ser considerado na hora que a gente pensa no projeto de iluminação, tá? A luz natural, ela é essencial para a vida da gente, o sol, a luz do sol. Então, as pessoas não podem sobreviver na escuridão. Então, é essencial que a gente tenha a luz do sol. O sol também é um elemento de purificação do ar, né? Então, mata bactérias e tal. Então, é desejável que a gente coloque luz natural dentro dos espaços, né? Desejável e muitas vezes obrigatório, porque inclusive para a saúde do espaço e das pessoas, né? Além disso, você também tem que ter um cuidado com esses fechamentos dessas aberturas. Então, elas, por exemplo, você vai ter que pensar em aberturas que tenham proteção contra raio ultravioleta ou raio infravermelho, porque vai afetar o seu espaço interno também, o aquecimento ou o desbotamento do seu espaço, das coisas que estão ali no seu espaço interno. A outra coisa é que essa luz também ela tem que entrar na medida certa. Porque se entrar luz demais, então assim, a luz do sol faz bem para a saúde. Inclusive, é uma grande fonte de vitamina D, que é uma vitamina que possibilita a absorção das outras vitaminas no organismo das pessoas, tá? Do ser humano. Então, é super importante que a gente tenha vitamina D no nosso organismo para que a gente possa absorver as outras vitaminas. Então, a luz do sol é também, como eu falei antes, né? É diretamente relacionada à nossa saúde, tá? Então, é importante a gente ver também, além de tudo, não é só abrir janelas e abrir espaço e deixar essa luz entrar. Porque, por exemplo,
em cidades tropicais, em locais de clima quente, quanto mais você abrir janela e deixar o sol entrar, mais calor você está trazendo para dentro do espaço, né? Então isso também precisa ser considerado, porque não adianta você trazer luz para dentro do espaço, sol para dentro dos espaços e depois você ter que colocar ar-condicionado e gastar muito com energia para o ar-condicionado, porque assim, ó, esse discurso, esse velho discurso que as pessoas falam, tem que abrir janela porque aí evita acender luz, né? Só que se você abrir janela e entrar calor, você vai precisar botar mais ar-condicionado para que esse conforto interno se dê, né? Para que aconteça o conforto interno. Então, na verdade, você abriu janela para economizar luz, mas você teve que aumentar a quantidade de energia gasta em ar-condicionado, né? E garanto a você, é muito mais caro você deixar o ambiente fresco por ar-condicionado do que iluminado com luz, com lâmpada artificial, tá? Então precisa estar atento de que essas aberturas para a entrada de luz natural, elas têm que estar na medida para que não fique um espaço aquecido e que tenha que lançar mão aí de outros artifícios, como por exemplo o ar-condicionado, tá? Então essa é uma preocupação que a gente tem. Outra coisa é quando você pensar em luz natural que entra no espaço, você tem que ver o horário do dia, tá? Então, por exemplo, aquele espaço que você está trabalhando, que você está projetando, ele vai receber, ele está virado para o nascente, então ele vai receber sol até 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, sol incidente dentro do espaço, porque a inclinação do sol vai fazer diferença de como e quanto essa claridade entra dentro do espaço, tá? Muitas vezes a gente vai ter que pensar em bloqueios internos desses espaços, através de cortinas, persianas, que possam fazer uma difusão dessa luz, que ela não venha como raio solar direto no espaço. Então, esses raios solares podem, inclusive, ofuscar e prejudicar o funcionamento interno do espaço. Então, precisa se atentar a essa forma também como essa luz natural entra, tá? A outra coisa que a gente não pode esquecer na luz natural é que cada horário do dia a gente vai ter a cor da luz diferente. Então, por exemplo, de manhã, o sol do nascer, né, e até um certo horário do dia, o sol ele vai ter uma tonalidade mais amarelada, tá? Então, à medida que ele vai indo para o horário de meio-dia, ele vai ficando uma luz mais, vamos dizer assim, mais neutra, sem tonalidade. Então, isso vai influenciar nosso projeto. Então, de manhã, se você tem uma luz mais amarelada no espaço, vai estar dando um banho de amarelo, bem suavemente, mas um banho de amarelo em todo o seu projeto, tá? E ao final do dia, que esse sol vai se pondo, essa luz também vai se tornando uma cor mais avermelhada, de alaranjado para avermelhado. Então, ao final do dia, você também vai ter um banho de luz avermelhada dentro do espaço. Então, quando a gente pensa em iluminação, quando a gente para projetar iluminação dos espaços, se a gente não levar em consideração todos esses fatores de uma iluminação natural, a gente não vai conseguir ter um resultado de iluminação artificial, né? Que na verdade é uma iluminação como um todo, porque é um conjunto de iluminação artificial com a natural. A artificial, ela na verdade é um complemento da natural, tá? Então, se a gente não pensar isso como um todo, nosso resultado de projeto pode ficar muito diferente do que a gente planejou, né? E aí, quando a gente pensa em que espaços eles têm ambientações completamente diferentes de dia ou de noite, isso se torna ainda muito mais importante de ser considerado, né? Então, se você pensar que durante um dia, às vezes a gente vai num local, né? Às vezes a gente chega num local e fala assim, gente do céu, como isso ficou diferente? Eu já sempre venho aqui de dia, agora de noite com essa iluminação ficou bem diferente. Ou vice-versa, como eu venho aqui de noite, né, e que tudo te disfarça. Então, porque a luz artificial e a luz de uma forma geral, ela tem um poder incrível de destacar o que a gente quer destacar. Então, a gente vira aí quase Deus, a gente bota o que a gente quer
mostrar, né? A gente fica com o domínio da luz para mostrar assim, você olha para isso, você não olha para isso. Então a gente botando áreas que sejam mais claras ou mais escuras, a gente vai atrair o olhar das pessoas para esse espaço, tá?